Olá, meu nome é William Gonçalves. Eu sou licenciado pleno em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará e mestre em Ensino pela Universidade Federal do Pará. Atualmente eu sou professor do curso técnico em Informática do Instituto de Treinamento e Educação Continuada do Carajás, no município de Xinguara, Pará, e professor de Filosofia e Sociologia na Rede Estadual de Ensino, no município de Rio Maria, Pará. Nos últimos anos, eu tenho me interessado bastante pela mídia podcast, não apenas como uma forma de entretenimento, como também pelas possibilidades que ela oferece enquanto recurso pedagógico para utilização em sala de aula. A minha graduação tem como foco a atuação dentro do ensino religioso escolar. No mestrado profissional, eu tive a ideia de trabalhar com o podcast como uma forma de inspirar professores do ensino religioso a utilizar essa mídia em sua prática docente. Muita gente não sabe, mas o ensino religioso é uma área de conhecimento que faz parte da educação básica e integra o currículo do ensino fundamental. Ele está incluído na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O ensino religioso hoje é um componente voltado para apresentar aos alunos a diversidade cultural religiosa existente em nosso país. Em conversas com colegas que estão atuando na área, eu observei que existe uma carência de materiais didáticos e recursos pedagógicos que possam trabalhar de forma adequada a questão do ensino religioso na perspectiva da diversidade. E assim surge a questão motivadora do nosso trabalho. Como o podcast pode contribuir com a prática docente de professores de ensino religioso? Diante dessa questão, buscamos entender qual foi o contexto histórico no qual se estabeleceu o ensino religioso e qual foi o percurso que ele teve desde então, desde a sua implementação dentro da educação básica. Conhecer esse histórico é fundamental para esclarecer qual é a realidade atual do ensino religioso e assim dar a orientação adequada para a elaboração de materiais didáticos voltados para esse componente. Em seguida, nós focamos na mídia podcast como um recurso educacional. Apresentar a história do podcast é importante, além, é claro, das possibilidades e os desafios inerentes ao uso desse recurso em sala de aula. A partir desse apanhado teórico, começamos a desenvolver o produto da dissertação, um podcast denominado Documento Religare. A proposta desse produto foi servir de exemplo e modelo para professores de ensino religioso, seja os que estão em formação, quanto os que já atuam na área, para que tenham noções sobre as possibilidades dessa mídia como um recurso pedagógico que possam utilizar em sua prática docente. Foram produzidos 4 episódios, sendo 2 relacionados à mídia podcast, um sobre a doutrina budista e outro sobre a doutrina espírita. Os temas abordados, tanto sobre podcast quanto as práticas religiosas, são introdutórios e estimulam o ouvinte a se aprofundar por meio de artigos, livros e vídeos indicados no campo de postagem de cada episódio. O uso do podcast em sala de aula, seja no ensino religioso ou em outras disciplinas, é uma boa oportunidade de engajar os alunos na realização de pesquisas, tratamentos de dados, escrita, porque há necessidade de um roteiro, por menor que seja, além do trabalho em equipe para discussão de ideias sobre toda a produção. A criatividade é algo que permeia todo o processo de produção de um podcast, seja na área do conteúdo quanto na área técnica, onde, dependendo da proposta, há a necessidade de se criar soluções para várias questões que podem surgir durante o trabalho com essa mídia. Eu agradeço a todos pela atenção, até breve.